Meu nome é Milena Marques, seja bem-vindo ao meu canal. Minha avó crente me converteu ao catolicismo. Já parou pra pensar que aquela sua avó que você não dá o valor que ela merece, aquela avó que muitas vezes faz tudo por você, que ela é boa, que ela é o melhor possível, ela pode transformar a sua vida? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse meu primeiro vídeo no meu canal. E eu peço que você se inscreva e dê o seu like, porque os vídeos que eu vou fazer aqui são para ajudar de fato as pessoas a lidarem com algumas coisas na vida que, bom, eu busco lidar da melhor maneira possível e que pra mim dá super certo e eu consigo ter bons resultados, né? Bom, vou rodar a vinheta e a gente... Antes que você me pergunte se foi uma coisa proposital, que ela fez de caso pensado, é claro que não. Ela era evangélica, né? Ela era da Congregação Cristã do Brasil. E ia na igreja constantemente, todas as semanas ela estava lá e fazia as orações dela também em casa. A família dela, da parte das irmãs, todas eram evangélicas, né? E tinha uma igreja aqui pertinho de casa, então ela ia durante a noite, a gente ia buscá-la. Era uma pessoa realmente muito aplicada na fé. Isso foi uma coisa que realmente a gente conseguiu perceber muito nela, eu principalmente, que era a pessoa que mais estava junto com ela no dia a dia, era eu. Então era uma pessoa que era notável assim no seu comportamento como um todo, coisa que hoje em dia é muito difícil de a gente ver. Ela era muito esforçada, tinha muita coisa para fazer, ela fazia muitas coisas no dia, né? Ela que nos criou. A minha mãe trabalhava muito longe, fora, pra vocês terem uma ideia, a gente mora no litoral, e a minha mãe trabalhava na Grande São Paulo, no centro de São Paulo. Então ela pegava um ônibus e aí ela tinha que andar e depois pegar o metrô e tudo. Mas enfim, a minha avó, ela buscava Deus constantemente, assim, do jeito que ela podia, né? Pra quem é da antiga que sabe que na televisão aberta, ainda mais para os antigos, para os mais velhos, que não tinham muita familiaridade com internet, com essas coisas, então eles buscavam o que tinha na época, né? Ela assistia a Igreja Mundial, a Universal, essas igrejas que tem uma linha de pensamento um pouco diferente, né? Mas aí você pode me perguntar, como é que mesmo com ela tendo esse tipo de contato que não tem nada a ver com a Igreja Católica, ela conseguiu me converter, apesar de tudo isso, porque ela chegou a consumir várias coisas, vários objetos dessas igrejas e tal, mas ela nunca assistia na nossa frente, assim. Ela assistia quando estava sozinha, quando a gente chegava perto, ela colocava no outro canal e falava sobre o assunto. Ela tinha um respeito, né, por nós, que nem sempre as pessoas que estão à volta, né, elas gostam de assistir conteúdos que são voltadas para a questão da fé, né? Então ela não assistia à nossa frente. Mas o que acontece? A minha avó, ela tinha um comportamento que chamava muita atenção. Principalmente a minha, que tinha um contato muito grande com ela, me chamava muita atenção de fato, né? Que era o fato dela ajoelhar todos os dias de manhã para rezar. Ela ajoelhava e ficava ali longos minutos rezando. Era uma coisa que me chamava muita atenção, porque eu ficava pensando assim, que tanto que ela fala, o que será que ela tá falando? Que ela ficava um bom tempo ali ajoelhada, era uma senhora já, ela tinha na época
60, porque ela morreu com 69, né? Ela tinha por volta de 65 e eu me lembro, logo no fim da vida dela, esses 5 anos assim, ela se ajoelhava ativamente para rezar. E eu ficava olhando, colocava aquele véuzinho, né? Característico do pessoal da igreja. E ficava ali rezando cara, isso era muito interessante, porque como a minha mãe trabalhava muito longe de casa, todo o serviço da casa, basicamente, quem fazia era a minha avó. Então ela cuidava da alimentação da gente, ela cuidava da casa, então a gente sempre teve muitos cachorros. Hoje, mesmo depois de muito tempo dela falecida, a gente tem esse costume de ter muitos cachorros. Eu tenho 5 cachorros no meu quintal. E ela fazia muitas coisas mesmo. Então ela ia na feira, ela fazia comida, ela cuidava da limpeza, da estética, até da estética da casa ela cuidava, porque era importante para ela. Então ela comprava cal, todo mundo a gente pintava o quintal. Então ela era uma pessoa muito ativa, muito ativa. Então ela fazia tantas coisas no dia e mesmo assim ela tirava um tempo de joelho no chão para rezar. Ainda trabalhava em casa também, que ela era uma exímia costureira. Era uma costureira assim, a melhor que eu já vi. Eu tenho vestidos ainda hoje, assim, o meu vestido de 15 anos, que da minha festa que não aconteceu, mas assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Tanto que a minha festa foi bacana, foi em casa aqui, a gente acabou que fez um bolinho e foi muito bacana também. Mas ela chegou a fazer o meu vestido de 15 anos e ficou lindo, e eu uso ele, porque é um vestido de anos 60, né? Muito lindo. Eu tenho vários vestidos que ela fez, e ela fazia vestido da festa de São João, né? Apesar de ser evangélica, eu não tenho certeza se os evangélicos têm alguma coisa a respeito disso, se tem algum tipo de problema com isso, mas ela fazia esses vestidinhos de festa de Santo Antônio, ia mais de 100 vestidos por ano, né? E ia vendendo esses vestidos na época da festa, né? De São Pedro, São João. E eram lindos, gente, vou até, né? Porque é uma coisa tão absolutamente impressionante que eu vou... Eita, meu Deus. Eu vou até deixar aqui os trabalhos que ela fazia, assim, de vestido. Ela fazia os vestidos, ela fazia as camisas, ela fazia até o enfeite do chapéu das crianças, assim, e era uma coisa extraordinária, assim. Então ela, além de fazer tudo que ela tinha que fazer, ela ainda era costureira, trabalhava, e ela ainda tinha esse tempo de oração. Ela era uma pessoa extraordinária, assim. Eu tenho uma dor, né, que a gente, quando é jovem, a gente não dá o valor que essas pessoas mais velhas, que têm muito conhecimento, merecem, né? Então, que ela esteja com Deus, apesar de ela ter uma religião diferente, até porque a Igreja Católica não é tão simples hoje em dia de se ter por perto. A igreja que eu frequento é um pouquinho longe, eu vou com a minha filha, né? Então, a Igreja Católica não era algo, ainda não é, né? Algo que está como a Igreja Evangélica. Cada esquina tem uma diferente, com doutrinas diferentes, com ideias diferentes, que uma não bate com a outra. E enfim, mas a minha avó, apesar de tudo, ela tinha uma rotina de oração muito clara, muito estabelecida, muito importante para ela, que ela fazia todos os dias. Ela ajoelhava e ficava lá um tempo em oração, falando com Deus. Nós que somos católicos, nós temos a oração, que é um diálogo com Deus, e temos a reza também, que são orações prontas, né? Como o terço, como, sei lá, alguma novena, né? Que a gente possa vir a fazer, mas é muito importante a oração mesmo, que a gente fala com Deus.
era muito importante para ela. E ela veio a falecer, né? Ela teve um AVC, depois seguido de outro, ela acabou que faleceu. Mas apesar de tudo isso, dela ser uma pessoa muito ativa, ela era um pouco triste, né? Porque, enfim, a gente, quando é jovem, você que tem um avô, uma avó, uma mãe, dê carinho para essa pessoa, que um dia ela vai partir, ela vai. E é muito importante que eles tenham esse carinho, sabe? Era uma coisa que ela sentia muita falta e a gente não conseguia dar, né? Mas enfim, da onde então, enfim, veio o catolicismo na história? Como eu disse, a minha avó veio a falecer, né? E bom, a gente começou a se desfazer de algumas coisas. Agora que eu tô lembrando, os vestidos que ela usava, todos eram feitos por ela mesma. Máquina de costura, porque ela tinha um jeito próprio, né? Uma forma própria de querer o vestido, tinha que ter bolso, tinha que ser uma coisa mais voltada pro estilo dela própria, né? Porque, gente, não sei se vocês sabem, mas Deus nos fez únicos. Então nós temos que ser únicos. Esse negócio de moda, esquece isso. Olha que pá doida. Esquece esse lance de moda. Esquece esse lance de moda. Você tem que ter seu estilo próprio. Muito importante que você tenha o seu estilo próprio, tá? Porque esse lance de moda, isso não é de Deus. A gente é único, próprio. A gente tem que ter a nossa própria individualidade, a nossa própria identidade. Isso era uma coisa que ela tinha muito claro, assim, e ela era uma pessoa super vaidosa, né, no bom sentido da palavra, que ela gostava de se vestir bem, ela gostava de ter um cabelo alinhado, arrumadinho. Nesse sentido, assim, a gente vê Deus nas coisas, né, da pessoa. Então, enfim, mais um ponto aí a respeito dela que realmente me marcou muito. E isso é uma outra coisa que eu realmente preciso falar muito assim pra você que é pai, que é mãe, que é responsável. Seja interessante, seja um exemplo, seja interessante, porque você pode não ver, como a minha avó não viu, a minha transformação, a minha reestruturação na fé. Mas se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida que é voltada para as pessoas, para ajudar as pessoas, eu nunca ouvi na minha vida ela falar mal de ninguém. Eu nunca ouvi. Não que eu me lembre, assim. E era uma coisa e ela falava muito pra mim, uma coisa que está escrita nos meus ossos, de tanto que ela falava pra mim. Ela falava pra mim, faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. É claro que a gente, como ser humano, muitas vezes a gente não consegue fazer isso à risca, né? Muitas vezes a gente se pega fazendo um pensamento, uma observação, um julgamento, mesmo que seja daquele tipo assim, poxa vida, ela fez tal coisa, mas isso não é certo, né? Mas evite ao máximo fazer isso. Isso era uma coisa que ela nunca fazia, pelo menos na nossa frente, assim, de julgar os outros. Ela estava sempre servindo os outros, ela estava sempre ajudando os outros. Então era uma coisa também muito presente na vida dela, entendeu? Seja uma pessoa interessante, que faça coisas interessantes. Ela dançava, chegou a dançar uma época na vida dela. Então ela ia para bailes da terceira idade. Hoje em dia eu faço isso também. Gente, o que a gente é como ser humano é o que os nossos filhos vão ser. Eu busco muito, 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 muito ser uma pessoa que realmente tem alguma coisa a agregar. E era uma coisa que ela fazia muito. Então eu sou porque eu vi alguém fazer. Não há como você querer alguma coisa de um filho, de um parente, se você não dá o exemplo para esse parente. Você não pode exigir de uma pessoa algo que você não é, que você não faz, que você não se esforça para mudar. É claro que
A gente, quando é adolescente, a gente ouve pouco, mas a gente vê muito, e isso fica gravado aqui. Enfim, gente, tem muitas pessoas que são incoerentes, às vezes, né, com as coisas. Mas sempre fica alguma coisa, e mesmo que não ficar, você pode começar alguma coisa. Porque pode ter certeza, nós que somos cristãos católicos, que estudamos, que buscamos fazer o que a igreja manda, o que a doutrina manda, o que a gente tem que fazer é rezar pelo nosso próximo. Então pode ter certeza absoluta que eu rezo por você todos os dias. Se não é a sua mãe, se não é o seu pai, se não é a sua avó, se não é um parente, você vai ter toda uma corrente de uma igreja una, antiga, de Deus, que está rezando por você. Então, se você está vendo esse vídeo, é porque você pode porque tem gente rezando por você. Então, você tem muitos exemplos de muitos santos em que você pode estudar, que você pode melhorar, e que você pode vir a se tornar uma pessoa autêntica, única, que estude e faça alguma coisa que Deus preparou para você, como preparou para mim, como eu vou contar ainda nesse meu canal, que é a partir do que é a vida de uma outra pessoa, que seja próxima, que não seja, que seja uma pessoa que você considera que seja uma pessoa admirável, você pode imitá-la do seu modo, então fazendo algo que você se identifica daquela maneira. Isso é muito importante. Milena, cadê o catolicismo na coisa? Como é que eu me tornei católica a partir da minha avó crente? A minha avó faleceu, então a gente começou a doar as roupinhas dela. Uma única coisa eu guardei pra mim, que foi a Bíblia. A Bíblia dela era a Bíblia evangélica, não era a Bíblia católica. Mas até aí eu não era católica. Eu, acho que eu tinha 19 quando ela faleceu, hoje eu tenho 30. E eu queria guardar de recordação, né? Foi um choque pra mim, porque também é outra coisa que é muito curiosa, é que as pessoas não falam sobre a morte, né? Não é uma coisa que a gente tem costume de conversar a respeito, então por isso que a gente não dá muito valor para as pessoas, a gente não considera-as como deveria. Por quê? Por mais que a avó, por mais que a mãe fale, espera eu morrer, né? Ela fala, quando eu morrer vocês vão sentir falta. Por mais que a avó fale, né? A gente nunca tá preparado para isso. Como eu convivia muito, era todos os dias eu estava com ela e do nada eu não estou mais. É um choque. Então, assim, prepare-se para a morte. A morte acontece na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. Pode ser um pai, uma mãe, uma avó, um filho. É importante que você se prepare para esse momento. Porque preparar-se, eu penso no sentido de você considerar aquela pessoa, entendeu? De fato, você perceber que onde ela tá hoje, amanhã ela pode não estar. Então, assim, o que você puder fazer para ela, não precisa agarrar e tal, mas perguntar como é que ela tá, o que ela precisa, se tá tudo bem, se tá tudo certo, se ela tá feliz, se tá tudo bem, e se sim, graças a Deus, e se não, o que você pode fazer. Esteja perto daquela pessoa, porque às vezes ela precisa de você, às vezes ela precisa de um auxílio, às vezes ela precisa de uma palavra, às vezes ela precisa de um abraço. Então é importante que você esteja com ela, né? Porque a minha avó, ela faleceu e eu fiquei, até hoje, eu não superei o tanto que ela foi boa e eu não fui. É claro que muitas vezes a culpa, na maioria, né? A culpa não é exatamente da pessoa que foi má. Mas às vezes é o tratamento, às vezes é a forma com que a pessoa é. Então, se você é pai, se você é mãe, ensine a empatia, né? Porque
às vezes a gente não percebe, mas a gente é seco. A criança, ela é seca, né? Eu era um pouco ressequida. A minha mãe era muito calorosa. A minha mãe é uma pessoa muito calorosa, assim, uma pessoa muito de abraço, muito de beijo, muito de carinho, muito de elogios para todo mundo. E a minha avó não. A minha avó, ela era mais quieta, mais na dela, mais discreta, mais calada, mais introspectiva mesmo, né? Então a gente era acostumada a ser agarrado pela minha mãe, beijado pela minha mãe o tempo todo. A gente tinha esse calor muito forte da minha mãe, tanto que a gente não tinha costume de ser caloroso com ninguém, né? Então, assim, que eu fui criada sem pai, né? Eu acabei vindo como um acidente e às vezes as coisas acontecem assim, gente. E a gente precisa se adaptar ao que é a nossa realidade e buscar uma realidade melhor, buscar uma realidade mais estruturada para os nossos filhos. Então ensine a empatia, porque depois esse peso de ter sido uma pessoa às vezes má, ele dificilmente vai sair, ele vai sumir. Então que você ensine seus filhos a abraçar, a falar o quanto é importante, né, esse contato com as pessoas. Misericórdia, eu vou chegar lá. Nesta Bíblia, que foi a única coisa que eu fiquei da minha avó, tinha várias coisas lá dentro. Tinha fotos, papéis, tinha várias coisas, porque era uma coisa que ela usava semanalmente, né? Ela ia pra igreja, acho que 2, 3 vezes por semana. Mas tinha uma coisa muito curiosa dentro da Bíblia da minha avó. Que eu saiba, assim, os evangélicos, eles não são muito dotados a imagens, né? E é claro, quem é que estava lá dentro? Se você acertar, te dou um doce. Não te dou nada, mas eu acho que você deve ter uma ideiazinha de quem é que estava lá dentro da Bíblia da minha avó, que foi o que me converteu ao catolicismo alguns anos depois. É ela. Ela. É sempre ela. Nossa Senhora, queridos. É sempre ela. É sempre ela. Nossa Senhora de Fátima. Ela era uma imagem grande. Ela estava dobrada no meio assim. Ela era aquelas imagens grandes. Desde o momento que eu encontrei essa imagem dentro da Bíblia, ela começou a me acompanhar. Para todo lugar que eu fosse, assim, ela ficava na minha roda, assim, e eu buscava deixar ela perto de mim. Demorou um pouco ainda até a minha conversão. É claro que a gente, na vida, a gente tem as nossas mazelas, né? A gente passa por vícios de todas as espécies, muitas vezes, ainda mais se a gente não tem um embasamento na fé. Então, nós que viemos de uma realidade um tanto mais conturbada ou bagunçada na questão da religiosidade, a gente passa por muitas situações que o ser humano não deve passar. Então, se você é jovem, se você está assistindo meu canal, se você vier assistir meu canal, o conselho que eu dou, ou uma opinião, sei lá, o que você quiser, é que seja lá o que for que você ache, seu córtex aqui não está muito bem formado, você não sabe exatamente quais vão ser as consequências do que você fizer. Por mais que aquilo que você queira fazer pareça uma coisa, as coisas que você fizer, elas não vão sair fácil da sua cabeça depois. E quando você entra na fé, você vê o que você fez. E isso é terrível.
Então, se a igreja fala para você, se você está na igreja católica, a igreja fala para você, não faz, que você vai se arrepender, não faz, que você vai se arrepender. Tá entendendo? Não faz. Por mais que a gente tenha algumas, é claro, todos nós temos aquela inclinação para o mal. A gente tem inclinações para o mal. A vida não é um morango, né? Como a maioria das pessoas gosta de mostrar, a vida não é um morango. A vida é difícil e a gente tem inclinações, a gente tem dificuldades e às vezes a gente cai mesmo, né? Mas a gente precisa se confessar, usar dos sacramentos e pedir para Deus, Deus, eu não quero querer. Eu não quero querer esse vício, eu não quero querer essa mania, eu não quero querer essa má inclinação, eu quero seguir o que tu queres para minha vida. Então, assim, essa imagem, voltando, né, começou a me acompanhar durante a minha vida. Eu ainda tive relacionamentos depois horrorosos, desnecessários, com ateu, com um bandista. Eu não vou falar muito a respeito de religião, porque eu tenho parentes, né? Meu pai, meu padrasto, ele é de outra religião e eu super respeito e amo ele, é uma pessoa maravilhosa. Mas, assim, a gente vê algumas coisas, né? É diferente. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de lidar com os problemas é diferente. Então eu tive relacionamentos terríveis até conhecer o meu marido. Que o meu marido é maravilhoso. Eu não tenho o que falar do meu marido. Meu marido é um homem, né? Um homem de verdade. A partir do momento que eu conheci meu marido, as coisas começaram a melhorar. Começou a gradativamente a se encaminhar para um lado bom. Eu comecei a me relacionar, comecei a gostar dele. E outra coisa que eu vou pedir para vocês é não façam test drive. A gente vai falar a respeito disso num outro momento. Mas eu comecei a naturalmente querer fazer o que a minha avó fazia. Não no fato da igreja, porque as práticas da igreja evangélica não é uma coisa que a gente consegue gradualmente ser levado a fazer o que é certo, como a igreja verdadeira nos fala para fazer. Não, é uma coisa que você tem que mudar, você tem que aderir e é isso. Você vai ter que fazer daquele jeito e acabou. Não, na igreja católica é diferente. Eu comecei a naturalmente querer me ajoelhar para rezar. Rezava um Pai Nosso, rezava uma Ave Maria por causa da imagem, né, que eu tinha achado. Então, só que eu percebi uma coisa muito interessante, que era... Gente, esse vídeo tá... Meu Deus. Esse vídeo tá muito comprido. Eu acho que vou fazer uma parte 2. Vou fazer uma parte 2, gente. Se vocês quiserem continuar, porque a história ainda é um pouco longa, né? Então eu vou fazer uma parte 2. Se você gostar do meu conteúdo, se você quiser ficar por aqui, eu tenho muita coisa interessante para falar. E volte aqui e fique aqui comigo, porque eu quero te ajudar. Eu quero estar com você, eu quero mostrar que a vida é mais do que os prazeres da carne, né? Você pode fazer coisas mais profundas, sem se bestializar, sem rasgar a sua alma e jogar pro leão comer, né? Então, eu super recomendo que você fique por aqui, porque eu preciso fazer isso. Eu já tive outros canais e esse aqui é o que mais faz sentido. É o que mais faz sentido. Então,
fica aqui comigo e busque algo que seja mais profundo para sua vida. Busque algo que seja melhor, porque que esse mundo oferece para você, ele não vai te fazer feliz, ele não vai melhorar em nada a sua convivência com ninguém e só leva você porque é ruim mesmo. No cume da coisa é inútil, é banal, é pequeno, tá bom? Então eu vou fazer uma continuação desse vídeo, e aí se você quiser permanecer aqui eu vou continuar, vou fazer um monte de vídeos, nem aí, porque já que eu gosto de falar e bom, eu estou aqui, estou com algumas situações, então eu vou falar sobre elas porque sim, né? Então vamos lá, eu vou ficar por aqui e vou falar com você, tá bom? Deixa o like, por favor, se inscreve no canal, que já que é pra fazer vlog, já que é pra falar da vida, né? Vamos falar da nossa própria, porque falar da vida dos outros é chato, porque, bom, é chato, é mais legal falar da nossa. Então é nóis, eu vou fazer uma continuação desse vídeo e a gente se vê no próximo. Beijo.